O uso da carne nas oferendas de Exu. Se você quer saber sobre esse assunto, acompanhe depois da vinheta. Bate palma e abre a boca, macumbeira! Ora vai, Exu! Meu nome é Dério Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil, e assim nós vamos falar sobre o uso da carne nas oferendas, principalmente de esquerda. É muito mais comum ter carne nas oferendas de esquerda do que nas oferendas de direita, obviamente. Assim, existem algumas aplicações ao uso da carne. Muitos umbandistas não utilizam a carne e acham um absurdo não utilizar a carne. Se o seu terreiro não utiliza, não há problema algum, porque a carne não é obrigatória. É um método a ser utilizado. Se você considera que o uso da carne é uma reação hipócrita, é um ritual hipócrita, porque assim deveria se usar o sacrifício, não há diferença de você comprar no mercado do que sacrificar um animal, é uma consideração do seu próprio terreiro, não é uma consideração do meu terreiro, da minha doutrina, da minha raiz. Nós utilizamos a carne, seja entendendo você, meu irmão e minha irmã, que é uma hipocrisia ou que é um absurdo, ou não. Existem diversas formas de praticar Umbanda, devemos respeitar cada uma delas. Eu respeito a sua, gostaria que respeitasse a minha. É o mínimo que nós podemos ter dentro de uma comunidade religiosa que comunga dos mesmos princípios, louva os mesmos orixás e trabalha com as mesmas entidades. Aqui no Templo Sete Montanhas do Brasil, nós usamos a carne nas oferendas de esquerda. Fique à vontade para criticar aqui embaixo, não há problema nenhum nisso, é um canal aberto. Faça o que você achar melhor, porque cada comentário dá mais visibilidade ao nosso conteúdo e assim chegamos a mais pessoas, seja evangélico, seja qualquer religião, seja o próprio umbandista criticando, você só nos ajuda, já que a clicar no negativo não acontece nada e o positivo só eleva cada comentário, dá mais visibilidade, gera mais envolvimento. Pode fazer sem problema nenhum, eu não vou apagar. Então nós temos um princípio, o primeiro deles, eu vou falar vários, sobre o uso da carne. Se estivermos diante da imitação, se nós estivermos diante, vamos começar pela magia imitativa, melhor. Se nós estivermos diante de uma demanda, de um trabalho feito, de algo mandado e feito efetivamente através de uma oferenda, de um trabalho maldoso contra uma pessoa, um grupo de pessoas, ou contra você mesmo, que também é uma pessoa, obviamente, nós podemos combater isso por meio da magia imitativa. Vamos a um exemplo prático. Se alguém demanda contra você e utiliza, por exemplo, uma galinha, sei lá, alguém por algum motivo sacrifica uma galinha de bobeira para poder demandar contra você e assim você vai quebrar essa demanda. Você pode utilizar, nós podemos utilizar os mesmos elementos, não o sacrifício de uma galinha, mas você pode usar miúdos de frango, você pode utilizar também coração de frango, partes do frango, sem problema algum nessa oferenda para que as entidades quebrem, derrubem, transmutem, mandem embora através dos mesmos elementos que foram utilizados. Combate carne com carne, fruta com fruta, padê com padê e assim por diante, chamando de magia imitativa. Um outro exemplo de magia imitativa, agora não usando carne, você pode substituir por frutas ácidas, por exemplo. Existem muitos terreiros que não usam carne e substituem por abacaxi, laranja, limão, por conta disso. Eu utilizo a carne, é só um método, eu acho mais eficiente. Dentro das minhas experiências, encontrei mais eficiência com a utilização da carne. Essa energia densa, essa força, esse axé, eu encontrei na carne. E assim, para quebrar essas demandas, a carne é bastante utilizada para fazer essa magia imitativa contrária, absorvendo e combatendo, levando, jogando fora, como você queira chamar, para outro lugar com as mesmas características de elementos. Eu ia falar do segundo princípio, eu ia falar do segundo exemplo, quando alguém pede para desunir um casal por meio de uma vela, que eu acho muito doido ter uma vela assim, mas existe.
tem um casal virado um lado para o outro, né? Virado de costas, né? Um para o lado contrário. E assim, quando essa vela queima, separa esse casal. A magia imitativa utilizaria a vela contrária. Tem também uma outra vela que são os casais olhando um ao outro. E assim, quando a vela queima, eles se unem. Também é um exemplo de magia imitativa, só que muito mais simbólico, característico. No que eu estou falando sobre magia imitativa, é elemento com elemento. Uma outra aplicação da carne dentro das oferendas de Exu é você utilizar a transferência de uma doença, de algo maligno que você tem no seu corpo ou no corpo de alguém para o material da carne. Um bife, por exemplo. Você utilizando um bife através de uma oferenda a Exu, fazendo a sua prece, seus pedidos, transferindo aquilo que de ruim existe para aquela carne específica, material com o mesmo material, sintonia vibratória com a mesma, mas a carne está morta. Você não vai fazer isso no ser vivo, é uma baita maldade, por isso que se usa a carne. Transferindo isso para um material de mesma característica, um elemento de mesma característica. Eu já vi um Exu trabalhando a cura de uma pessoa, uma ferida que ela tinha, utilizando a carne, transferindo toda a maldade, tudo aquilo que é de ruim, de forma espiritual, óbvia, para a carne. A carne ficou completamente podre, assim, rapidamente, foi despachada e o pé da pessoa ficou ótimo, se curou completamente. É um tipo de transferência de algo que se encontra no corpo de alguém para um material chamado carne, elemento de mesma constituição e elemento de mesma característica. Uma terceira aplicação que pode ser feita agora é um vigor físico, usando também a carne. Você pode, por exemplo, utilizar um bife de fígado, ou um bife, por assim dizer, e vitalizar a sua própria carne. Veja que isso tem um conteúdo simbólico muito intenso, né? Um conteúdo simbólico muito denso, um conteúdo simbólico muito extenso, como queira chamar. Isso caracteriza o quê? Um vigor, uma força física específica por meio da utilização de carne, já relacionando você com aquela oferenda em si. Aí não é nada para retirar, e sim para extrair esse axé, entregando a Exu, Senhor da Vitalidade, para poder, além de mensageiro e tudo mais, uma das características de Exu é a sua vitalidade, seu poder de vitalizar as coisas e as pessoas. Fazendo a transferência, fazendo a ativação daquele elemento carne para você. Eu sou carnívoro, tá? Eu vou em churrascaria, eu como carne, eu tenho isso na minha alimentação e tenho também no meu ritual. Estas são algumas aplicações do uso da carne dentro das oferendas de Exu. Compartilhe, comente, faça do canal Adérito Simões a sua luta diária por conhecimento. aderitosimões.com.br, a sua plataforma de ensino umbandista, porque Umbanda também se aprende em casa. Um grande abraço na escola, porque Umbanda também se aprende na escola. Um grande abraço, até amanhã e tchau. Bate palma e abre a boca, macumbeira. Para, maestro!